Olá, vamos fazer então um react daquele debate histórico ali do Cogos com o Miranda, o Antônio Miranda. Então, vamos lá. Primeiramente, aqui meu nome é Ademilson, sou médico, né, trabalho com cardiologia e psiquiatria especialmente. E vamos lá. Mas tenho um grande interesse por toda a área da medicina, por filosofia, literatura, gosto muito de história, teologia e antropologia, sociologia. Gosto de estudar bastante muitos temas. Então vamos lá. Primeiramente, quero analisar do ponto de vista da lógica e dialética. Então, o que é a lógica? A lógica é a ciência do raciocínio que estuda a estrutura do pensamento. Então, quando nós temos um debate, nós temos que analisar vários pontos. Então, ao meu ver, primeiro a lógica que analisa essa questão interna, de coerência interna, que é a ciência do raciocínio. Também podemos analisar do ponto de vista retórico, que essa arte de bem argumentar, quando a pessoa ela constrói um raciocínio bom, que ela consegue expressar aquela ideia de maneira excelente, então a pessoa tem uma boa retórica. Então, na lógica, ela estrutura bem, encadeia bem o raciocínio. Na retórica, ela argumenta bem. E na gramática, ela consegue perceber um conjunto de princípios que regem o funcionamento de uma língua. Então, essas três ciências que eram estudadas no Trivium, especialmente ali na época da Idade Média, que também tem muitas referências já, obviamente não organizadas dessa forma, mas lá na Antiguidade, muitos filósofos, grandes filósofos, também davam importância à lógica ou dialética, à retórica e à gramática. Então, é interessante a gente analisar primeiro desse ponto de vista. E também quero analisar do ponto de vista psíquico, porque nós não somos apenas robôs que vamos analisar friamente tudo. Então, embora você analise a lógica, a retórica e a gramática da forma como foi feita, nós temos tendências a torcer pelo lado que a gente já acredita. Então, eu percebo ali que no debate, inclusive até nos comentários, pessoas que eram ateias falando super bem do Miranda, independente dos argumentos do Cogos, e vice-versa. Pessoas que são a favor de uma ideia do Cogos, falando bem dele, independente das ideias do Miranda. Então, é importante que durante o debate a gente também, além de analisar os próprios argumentos e a forma como eles foram feitos, é interessante que a gente analise as nossas crenças pessoais, nossos apegos e motivos a essas crenças, toda a nossa biografia, vida pessoal. Muitas vezes um vício de raciocínio que nós podemos ter. Quando eu digo nós, qualquer pessoa que esteja analisando, porque muitas vezes a pessoa não consegue ouvir o que o outro está falando, parece que são dois monólogos. Eu percebi ali claramente momentos em que um falava e o outro parecia estar só esperando um momento para puxar um novo tema para defender a sua tese e não realmente encontrar ali na dialética, tese, antítese, procurar encontrar qual que é a síntese, onde estava a verdade. Então, é muito importante que a gente saiba que no debate existe uma predominância psicológica. Embora eu tenha falado da lógica, da retórica e da gramática, existe a psicologia do debate que muitas vezes não é tão considerada e é o que predomina. Então, uma pessoa que, no caso ali, que ironiza mais o outro, que chama a atenção de maneira mais emocional, que traz o calor ali do debate, muitas vezes parece estar ganhando ali uma discussão, um debate, mas pode estar agindo como faziam os sofistas na época de Sócrates. Então, Sócrates vem com seu raciocínio lógico,
com toda ali a sua retórica bem construída, mas não se baseava especialmente na retórica, ele se baseava no conteúdo do raciocínio, na lógica, uma construção gramatical boa, uma retórica boa, mas diferentemente dos sofistas que focavam na retórica, independente da busca pela verdade, eles queriam defender um ponto de vista que fosse mais lucrativo para eles, seja financeiramente, seja por questão de fama, poder. E então a gente precisa estar realmente interessado na verdade e procurar vencer essa dificuldade psicológica que todos nós temos em relação às nossas próprias crenças. Então, partindo disso daí, gostaria de primeiro, então, analisar ali alguns pontos que eu, dentre vários outros também que eu vi, mas que eu gostaria de analisar rapidamente. Então, primeiro ponto em relação aos argumentos de Cogos e Antônio Miranda, a gente percebe que realmente o Cogos ele tem um conhecimento de filosofia muito profundo. Então, ele usa argumentos metafísicos, argumentos lógicos. Então, do ponto de vista de dialética e lógica, o Cogos ele está muito bem fundamentado. E eu não estou dizendo em relação só ao conteúdo, porque eu acredito nisso ou aquilo. Eu digo em relação ao encadeamento lógico, aos princípios, fundamentos que vão, através de silogismos, construir o prédio do conhecimento. Então, você percebe que o Cogos ele está bem fundamentado numa metafísica que fundamenta seu conhecimento filosófico, conhecimento, inclusive científico. Já percebi que o Miranda ele não compreende metafísica. Então eu percebo, e eu não estou falando aqui de modo algum para desmerecer, inclusive se o Miranda algum dia, ou alguém que gosta do Miranda, ver esse vídeo, eu não estou fazendo uma acusação pessoal contra ele, só estou analisando do ponto de vista filosófico mesmo, de lógica. Ele tem lógica nos argumentos científicos do Miranda, ele apresenta muito bem, inclusive quero elogiar algumas partes que ele traz ali, porque eu também sou da ciência, sou médico e também entendo o posicionamento dele em relação a argumentos científicos, de artigos científicos, mas a gente percebe que do ponto de vista de fundamentação da realidade, ele fundamenta o físico com o próprio físico. Ele parte de muitas premissas e axiomas que parece que nem ele mesmo entende que são axiomas, da forma como axioma é um princípio que é incontestável, um princípio do qual você não consegue provar só por meio do raciocínio. A partir daquele princípio você vai criar uma tese, uma teoria. Então, o axioma, como tem nos axiomas de Euclides, conceito de ponto, reta, conceito de plano. Então, isso são ali axiomas. E o Miranda não percebe que ele parte de uns axiomas que tem o fundamento no empirismo do David Hume e também muito fundamentado no positivismo do Auguste Comte. Mas parece que ele não percebe que quando ele defende com unhas e dentes esses axiomas, sem uma base metafísica boa, ele também se coloca numa posição religiosa, que ao meu ver é a posição dos ateus. Então, nunca percebi um ateu que não fosse religioso. E qual que é a religião do ateu? Geralmente é a ciência. O cara entrou na ciência como a sua religião. Então, a deusa ciência. Quem é o profeta, o sacerdote da ciência? É o cientista. É o próprio ateu que está julgando com os parâmetros que ele colocou como os únicos parâmetros verdadeiros para a realidade, que são os parâmetros científicos, do método científico. Ele pontifica sobre tudo, sobre arte, sobre filosofia, sobre as experiências sensíveis ou intelectuais, experiências tanto da imanência quanto da transcendência. Ele acaba reduzindo tudo a
a esse método científico. Ele acredita que tudo o resto são contos de fadas, são simplesmente pensamentos vagos ou produto do cérebro humano através de reações ali eletroquímicas que aparentemente surgiram simplesmente pelo acaso, pelo caos ali, por um acidente de percurso do próprio universo, organização da matéria, seja no nível físico, no nível quântico, e que produziu tudo aquilo. Mas eu percebo que o Miranda não percebe, assim como muitos ateus, que eles partem de vários axiomas que seriam como que muitas vezes dogmas. Assim como o ateu acusa, por exemplo, um cristão como Cogos de partir de concepções a priori, como se fossem dogmas incontestáveis, também os cientistas partem desses axiomas, que eu poderia, inclusive, da forma como a pessoa analisa, sem um espírito crítico, sem essa capacidade de se questionar em algum momento que ele mesmo pode estar errado, isso também me parece uma posição religiosa frente à ciência, em que a ciência é a deusa, em que o cientista seria o sacerdote, assim como Auguste Comte coloca. E hoje em dia a gente vê a cientologia, por exemplo, que é defendida por ateus, inclusive próprio ator, que eu gosto muito do ator, o Tom Cruise, que fez vários filmes que eu gosto muito. Ele também, até onde eu li, ele é adepto dessa religião cientologia, que, embora seja composta por ateus, entroniza a ciência como uma espécie de uma divindade. E, enfim, então, eu gostaria primeiro de partir disso daí, que isso daí é o fundamento da minha análise, especialmente isso daí, tá bom? Então, em relação à lógica dialética, eu percebo que o Cogos está bem fundamentado, independente de a gente analisar se isso é verdadeiro ou falso, você percebe que ele parte de uma metafísica e constrói todo o seu raciocínio. E o Antônio Miranda, ele parte de uma metafísica que aparentemente ele não compreende, porque parece que ele considera a filosofia como se fosse uma espécie de uma divagação, e como se existisse simplesmente o que é concreto, o que ele pode ver. Seria mais ou menos como numa época em que a gente não entendesse as ondas eletromagnéticas, se alguém que por uma tese pensasse assim como Tesla pensou, em energia, em ondas que existissem, o cientista da época dissesse assim, isso daí é uma divagação da sua mente, porque eu não consigo medir, eu não consigo pesar, quantificar o tamanho disso daí, quantidade de massa. O cientista da época também poderia fazer uma chacota do Tesla, dizendo que isso não era científico, que não fazia sentido nenhum. Eu vejo assim também o Miranda, com uma visão bastante religiosa da ciência, embora ele obviamente não vai concordar com isso daí, mas a forma como ele se coloca é de um religioso e dos mais profundos crentes, assim, com uma ciência, com uma fé na ciência que chega a ser bastante interessante de analisar como quase um cruzado da ciência, ok? Então, continuando. Então, em relação aos argumentos de cada um, o Cogos analisa a humanidade com essa concepção metafísica de que ele usa os argumentos de São Tomás de Aquino, do motor imóvel, que Deus seria digamos, esse ser que deu, digamos assim, a sustentabilidade de todos os outros seres, que seria no encadeamento dos seres, ele é o ato puro que fez com que as outras coisas em potência passassem a ato. Então, Deus é esse ser que originou todas as outras coisas. Já o Miranda, ele desqualifica esse raciocínio, dizendo que com esse raciocínio que é mais raso, explicando, segundo ele, que isso só muda
digamos assim, o questionamento, assim, ele transfere transfere assim para Deus um outro tipo que, segundo ele, vai ter uma explicação científica. Diz assim, mas quem criou Deus? Mas quando o Miranda coloca isso daí, do ponto de vista filosófico, me parece bastante raso, porque o próprio conceito de Deus é aquele do qual não se pode dizer nada mais excelente, nada mais perfeito. Então, Deus não tem criação. Deus é a substância ou o ser que sustenta todos os outros na existência. Então, ele é, digamos assim, é a base pelo qual tudo existe. Então, o que eu percebo é que o Miranda, ele tem, quando ele usa esse raciocínio, ele coloca que o Deus dele é a própria matéria. Ele joga para o universo os atributos que as religiões colocam, por exemplo, um Deus, um ser que criou o universo. Então, só diz o seguinte, fala, não, o universo, segundo ele, aparentemente sempre existiu. Do ponto de vista lógico, isso é bastante difícil de entender. A gente até compreende que tradições orientais falam de um universo que sempre existiu. Também, alguns consideram que o próprio Aristóteles, embora ele considere que o motor imóvel, que é Deus, tenha dado origem a todo o universo, mas como ele considera Deus fora da questão do tempo, que é essa transmutação, essa mudança da matéria, então é como se os dois, embora Deus criasse o primeiro universo e o universo fosse eterno, tivesse uma origem em Deus, mas ao mesmo tempo fosse eterno. Então é uma concepção diferente do que nós vemos hoje, mas Aristóteles concebia que era esse motor imóvel, que é Deus, que por amor cria e movimenta todas as coisas. Ok, mas Aristóteles está falando de uma metafísica. Muitas pessoas, hoje em dia, especialmente cientistas que não compreendem a metafísica, acham que o Aristóteles estava falando de uma física que foi superada por Newton, por exemplo, e depois Einstein, e assim vai. Mas não é o caso. O Aristóteles está falando da metafísica. Obviamente ele pode ter concepção que era limitada para a época em relação à posição dos astros no universo, mas isso, como Aristóteles era um cientista da época, ele procurava escrever o que ele estava vendo e que era mais, digamos assim, compreensível para a época. Certamente, se Aristóteles vivesse hoje, ele teria uma visão extremamente profunda da origem do universo, concepção metafísica, e ele explicaria em relação aos corpos celestes de forma diferente, de forma mais contemporânea, moderna, provavelmente adequada à ciência nossa da época. Mas uma coisa é a metafísica de Aristóteles, outra coisa é a física de Aristóteles. Então, eu vejo que esse argumento do Miranda e do Cogos, Miranda fundamenta, então, ali nas 5 vias de São Tomás, de forma bastante lógica, metafisicamente correta, mesmo que você não concorde com isso, tem que concordar que o Cogos tem esse fundamento, e o Miranda, aparentemente, ele desconhece os seus próprios fundamentos, porque quando ele usa a ciência como prova da própria ciência, ele aparentemente não conhece o próprio método científico, que ele é indutivo. O método científico ele parte do particular para o universal. Então, por exemplo, ele analisa aqui um método, uma molécula em laboratório, percebe que isso funciona, o outro lá em outro país, nas condições normais de temperatura e pressão, ali faz o mesmo experimento, aparentemente funciona, então dele vai e publica um artigo científico. Só que o Miranda ele não percebe um argumento que o Cogos falou durante ali o debate, que se o Miranda ele lê um artigo científico e ele se baseia naquilo, isso também é um instrumento de fé, porque não foi o Miranda que fez aqueles experimentos científicos. Ele está se baseando na autoridade de outra pessoa. Só que um ateu como Miranda, ele não percebe que ele está sendo profundamente religioso nessas concepções.
Ele pode rir, pode fazer chacota, mas a única forma dele ter certeza das coisas seria se ele fizesse todos os experimentos que ele consegue ler ali nos artigos científicos. Se ele está dando crédito ao testemunho de outra pessoa, isso se chama fé, fé humana. Vou colocar um exemplo. Eu, como médico, já li vários artigos científicos que depois foram desacreditados. Aparentemente, a forma do estudo estava perfeita, porque foi desenhado o estudo perfeito, mas os dados foram manipulados por cientistas, que depois de serem desmascarados, muitas vezes depois de anos, a revista vem a público, a própria Nature, por exemplo, vem ali se desculpar porque foram descobertos erros metodológicos que, embora tivesse sido escrito, a pessoa pode manipular ali, porque ela acredita numa tese, ela manipula os dados. Então, se você crê cegamente em artigos científicos, por mais que tenham sido aprovados pelos pares, vamos supor, médicos que aprovaram médicos, biólogos que aprovaram biólogos, arqueólogos que aprovaram arqueólogos, paleontólogos que aprovaram paleontólogos, você pode estar em um erro indutivo. Da indução, você induz ali que o início do raciocínio científico não é científico. A pessoa tem uma tese que é uma crença, uma espécie de uma intuição que leva o cientista a produzir determinados passos científicos, a fazer ali os experimentos. E na maioria das vezes não dá certo. A gente tem poucas publicações da hipótese nula acontecendo. Então você vai lá, experimenta e dá errado. Aí a pessoa não publica. Geralmente ela publica quando algo dá certo. E existe uma manipulação enorme de artigos científicos que muitas vezes a gente só vai descobrindo depois de um tempo. Então, se o Miranda acredita nos artigos científicos, ele está acreditando, ele está dando fé no testemunho de outras pessoas. Por mais que seja Nature, é o argumento de autoridade da Nature. Lancet, argumento de autoridade do Lancet. Porque quem garante que aquele artigo científico realmente está correto, se as pessoas não manipularam dados? Eu não estou dizendo que todos os artigos científicos são manipulados, porque eu, como médico, prescrevo medicações que são baseadas em artigos científicos. Mas eu não sou inocente ao ponto de achar porque está no artigo científico é a verdade completa, absoluta. Eu também questiono isso daí. Até o momento que, se alguém provar o contrário, eu vou lá e ok, eu mudo a minha conduta. Mas a forma como o Miranda vai conduzindo ali o debate, ele usa os artigos científicos como provas de si mesmos. Ele não fundamenta filosoficamente. E ele nem se questiona da possibilidade dos artigos científicos terem sido fraudados, ou então, por mais que tenham sido feitos, eles terem erros metodológicos ou limitações que levaram a conclusões desviadas. Como diz um raciocínio filosófico, e isso até na física você pode perceber, um desvio de meio grau. Pensa assim, você está ali num compasso, você desvia meio grau. Ali, enquanto você está num círculo assim, não dá nada. No círculo de 10 metros, aparentemente não dá nada. Mas já no de 1 quilômetro, esse meio grau vai dar diferença. Num de 1 milhão de quilômetros, diferença. Imagine do universo inteiro. Então, muitas vezes, um desvio conceitual, uma forma como a coisa foi sendo realizada, pode dar problemas. Então, quero fundamentar o raciocínio nisso. Eu, como uma pessoa que estuda ciência, eu acredito no método científico, acredito na ciência, mas eu não dou uma fé incondicional, como aparentemente o Miranda está. Ele parece que nem se questiona da possibilidade de ele estar errado. Ele trata como contos de fadas, ele trata com chacota e desrespeito, com argumentos ad hominem ao cogos, que não é, do ponto de vista metafísico lógico, não está correto. Do ponto de vista retórico, até tem algo de verdadeiro, porque como ele está querendo provar a sua tese, então a retórica diz mais como a arte de bem argumentar. Então, quando ele interrompe o cogos várias vezes, o cogos respeita o tempo dele de terminar,
no raciocínio, e o Miranda várias vezes o interrompe, começa a tirar chacota, dizendo, ele acredita em contos de fadas, ele acredita nesse Deus aí, nesse Deus cruel. Então, do ponto de vista lógico, ponto para o Cogos, e com todo respeito ao Miranda, ele pode ter um silogismo lógico ali, nessa circular do provando um raciocínio do método científico, mas que o método científico não se prova a si mesmo. Lembrando que ele precisa acreditar na integridade de todos os pesquisadores que fizeram aquelas pesquisas, ele precisa acreditar que eles não fraudaram, e não é só intencional. Muitas vezes nós sabemos que o ser humano ele não é só lógico, ele é psicológico. Ele querendo criar um certo resultado, ele pode realmente manipular os dados. E mesmo que ele não tenha sido manipulado, não estou dizendo que são manipulados. Pode haver erros humanos. E essa ciência é própria do método científico ele ser questionado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que sem fé humana nós não chegamos a conhecimento nenhum. Então, por exemplo, se você lê um livro de história, você não viu a história acontecendo, você está acreditando em um historiador que analisou, você acredita que ele analisou os textos originais, que realmente ele está bem intencionado, que ele usou os materiais, os métodos adequados para fazer aquilo. Mas você não tem essa garantia. Eu não posso usar a história, um livro de história, como fundamento inquestionável. Eu posso colocar como uma corroboração, e olha, conforme tais dados. Mas não é científico essa crença do Miranda, essa fé na própria ciência, uma fé inquestionável na deusa ciência, porque ele não percebe que ele também tem fé, e sem fé humana ele não consegue chegar a nada. Quando eu leio, por exemplo, algo sobre, por exemplo, a Índia, de tal região da Índia, se eu nunca fui à Índia, se eu não vi com os meus próprios olhos, não experienciei com os meus sentidos, como é que eu vou ter certeza daquilo? Eu, obviamente, acredito na autoridade de quem escreveu, em toda a boa fé, no argumento dos pares, pessoas que confirmaram, mas ainda assim é uma crença em autoridade de outras pessoas. Não tem como você ter conhecimento sem fé humana. E isso é o principal ponto que eu questiono os ateus aqui. Porque eu já fui agnóstico, mas nunca fui ateu. Porque eu era honesto comigo mesmo, que se eu sou ateu, eu sou religioso. Eu não consigo provar que Deus não existe. E se eu parto desse axioma, Deus não existe, isso é uma crença minha, não é uma constatação da realidade. Então, mais uma vez aqui quero dizer, não estou fazendo nada pessoal contra o Miranda, mas eu estou analisando ali a lógica, a retórica e a gramática. Inclusive na gramática, Miranda, você tem que melhorar bastante. Você vê ali que o Cogos ele tem um raciocínio bem encadeado, lógico, retórico e gramático. Ele tem um português extremamente correto. E você ali várias vezes colocou houveram circunstâncias, inclusive na conjugação do verbo haver, que é irregular, você errou. Mas isso não tem problema, não estou desconsiderando o seu raciocínio por conta disso, mas estamos analisando aqui lógica, retórica e gramática. Ok? Então, do ponto de vista lógico, ponto para o Miranda. Do ponto de vista de retórica, ponto para os dois. Inclusive, a forma de chacota do Miranda pode ser uma forma de atrair o público para si. E do ponto de vista de gramática, ponto para o Cogos. Agora, ok. Tem vários argumentos, eu só vou analisar rapidamente aqui o principal, o central que eu quero partir aqui dos princípios, ok? De uma visão religiosa dos ateus, especialmente do Miranda, que trata com desprezo a religião das pessoas, trata o Cogos ali como se ele fosse um inocente, uma pessoa burra que não tivesse bons fundamentos, que acreditasse em contos de fadas, e se trata como superior, como alguém que descobriu ali a pedra filosofal, a origem do universo e todas as coisas, e
que realmente é o cara que desvendou todos os mistérios do mundo, que é profunda arrogância, egocentrismo e, em suma, falta de inteligência, com todo respeito a você, mas não estou falando que você não seja inteligente, eu digo que essa atitude é falta de inteligência, essa atitude ateia de afirmar com todas as letras coisas que vocês não entendem, coisas que vocês não conseguem esgotar nem a compreensão de si mesmos. Vocês não conseguem nem explicar como o seu próprio cérebro funciona e você quer desvendar o mistério do universo? Quer dizer que Deus não existe? Pô, isso daí é uma arrogância tremenda, né, cara? Pô, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus que você não acredita. Começa a se analisar e ver que a sua postura é religiosa. Pelo menos seja um agnóstico. Mas se quiser ser ateu, continue sendo ateu. Só estou analisando do ponto de vista lógico e filosófico que isso não faz o menor sentido, a não ser que seja uma posição religiosa. Agora, se você encara como um dogma de fé que Deus não existe, aí é a sua religião do ateísmo. Mas não é uma religião científica, porque a ciência não prova a si mesma. E eu estou falando como alguém da ciência também, porque eu gosto da ciência, eu estudo ciência e só não fico ali em laboratório, mas eu também faço ciência, fiz o meu mestrado, quero fazer meu doutorado, quero usar e uso o método científico no meu dia a dia também com os pacientes. Então, agora, vários argumentos. Em relação ao argumento do mal no mundo, que várias vezes o Miranda ali faz chacota, mostra, e eu entendo seus dilemas, Miranda, porque eu já fui agnóstico, também já pensei, se o mal existe no mundo e Deus é sumo bem, logo, se você considera Deus sumo bem, então logo, ou Deus não é sumo bem, ou ele não existe, mas se Deus realmente é sumo bem, então logo ele não existe. Então, várias formas de pensar ali, se tem um mal no mundo, se crianças sofrem, se pessoas são estupradas, são sacrificadas, se Deus realmente existisse, ele não permitiria. Ou então seu Deus é cruel. A pessoa não entende a dinâmica, primeiramente na visão divina. Se realmente, vamos considerar, não vou colocar aqui como um crente, vou raciocinar filosoficamente. Se existe um Deus que é transcendente, onipotente, onisciente, onipresente, que ele sustenta todos os seres, esse ser Deus, ele tem uma visão de eternidade, não só do nosso tempo circunscrito aqui da nossa vida. E ele sabe muito mais do que nós, em um suposto sofrimento de uma pessoa ou uma criança que não veio a sobreviver. Se você parte desse princípio de que Deus existe e de que ele é verdade, é bondade, é beleza, logo ele é justiça, ele obviamente vai saber equilibrar essa balança. Ele não vai, a criança morreu lá, não teve nenhuma oportunidade, Deus não existe, porque se Deus existisse isso não iria acontecer. Isso é sua visão limitada no tempo, no espaço, sua visão como uma formiga tentando analisar com o seu raciocínio ali instintivo de formiga, um ser humano que está ali andando na floresta e que de repente bate ali do seu lado e você vê, nossa. Aliás, essa minha analogia é muito desproporcional, que Deus é infinito, nós somos um nada perto dele, mas só estou dando um tipo de analogia que não faz o menor sentido, sabe? Então, o mal no mundo, mal é ausência de bem, o mal, metafisicamente, ele não existe, ele é a ausência de um bem. Mas Deus criou o mal porque permitiu o demônio agir. O demônio, do ponto de vista do ser, ele existe uma bondade nele, que é a existência. Deus permitiu que ele existisse, mas moralmente ele é totalmente mau. Então, do ponto de vista teológico, especialmente do ponto de vista cristão, o diabo ele não tem poder nenhum, a não ser que Deus permita que ele tenha o poder. E indiretamente ele contribui para o mistério da salvação, para a economia da salvação. Então, aparentemente, na visão humana, o que parece que está perdido, que é injusto, que é sofrimento, na visão transcendente de eternidade, pode ser algo bom. Então, o que você... Eu só estou analisando do ponto de vista
partindo de uma premissa, se Deus existir entre 100 anos, 120 anos e uma eternidade, o que é melhor? É obviamente que uma eternidade. Ah, mas então Deus dá condições desiguais para as pessoas? Olha, seja bem-vindo ao mundo real. O mundo real é de condições desiguais. O planeta Terra não é igual ao planeta Marte. Uma flor, uma rosa não é igual a uma margarida. A desigualdade faz parte do mundo. E esse argumento sentimentalista de desigualdade, de que porque existe desigualdade, porque existe. Isso daí é um argumento sentimentalista, não, do ponto de vista lógico, não se sustenta. Argumento do Velho Testamento, de um Deus cruel, outro tipo de anacronismo terrível. O Cogos, inclusive, falou que nas culturas pagãs existiam métodos muito mais cruéis. Por exemplo, na lei, quando veio a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, era uma grande evolução da ética, porque antes, se você fazia um mal a uma pessoa, muitas vezes a pessoa poderia ali vir fazer um mal para você, matar você e todos os seus descendentes e destruir a sua tribo, que era bastante injusto. Daí vem a lei de Talião. Ok, se ele furou um olho, você vai furar o olho da pessoa. Se quebrou um dente, vai quebrar um dente. Se roubou uma cabra, você vai pegar a cabra dele. Se matou uma pessoa, vai matar uma pessoa. Depois vem essa visão judaica especialmente, da lei dos 10 mandamentos. E aí você analisa com sua visão de hoje, totalmente anacrônica, século XXI, uma cultura antiga. Se diz assim, se Deus realmente fosse bom, não permitiria que fulano fosse sacrificado, a filha de Jefté, ou que, sei lá, permitisse lá no Velho Testamento, estava permitido você pegar as mulheres, os caras. Cara, estavam numa cultura que as pessoas eram consideradas piores, principalmente mulheres, crianças, piores do que objetos, em que outras culturas eram muito piores, e existe uma evolução em relação à própria lei de Talião, dos 10 mandamentos, e existe toda uma educação de um povo que era politeísta e se tornou teísta, mas ainda não monoteísta, porque embora eles acreditassem em Deus, você vê que facilmente eles caíam para o bezerro de ouro, para outros tipos de crenças, porque eles não eram monoteístas. Eles acreditavam que existiam deuses mais fracos. Até evoluir para o monoteísmo foi um tempo. E tinham concepções bem erradas. Então, a forma como a pedagogia do Deus Pai, no Velho Testamento, do Deus Filho, no Novo Testamento, enquanto ele viveu nesse mundo, e depois o Deus Espírito Santo, que agora a gente vive esse tempo do Espírito Santo, um tempo de misericórdia, que é muito diferente do tempo antigo. Antigamente, era assim que, se você chegasse dando flores, falando ia ser trucidado aquele povo. Então, eu só estou analisando do ponto de vista histórico, que é totalmente anacrônica a sua análise, senhor Miranda, e de todas as outras pessoas que fazem esse tipo de análise, que parece desconhecer a própria história. Você fala de teologia reversa, mas, mais uma vez, é um argumento religioso, de uma crença sua, e aparentemente não faz jus à própria realidade. Então, uma coisa bem importante também, que o Miranda ali várias vezes ficou tirando chacota do Cogos, dizendo que se ele realmente acredita em Jesus Cristo, vai e faz o milagre. Parece ali a tentação do próprio demônio a Jesus Cristo no deserto, ou então fazendo jus ali aos fariseus, ou o próprio Herodes ali, faz um milagre aí para mim, eu ouvi falar que você cura pessoas, então vai e faz isso para mim. Eu vou contar para você uma coisa, vai pesquisa então Padre Pio de Pietrelcina, mas pesquisa de verdade, você vai procurar ver os prós e contras. Você vai falar, não, mas tem um texto do cardeal Gemelli que fala que ele era um histérico, que não sei o que. Vai e analisa histórias verdadeiras de pessoas que foram curadas miraculosamente, pessoas que foram ressuscitadas pelo Padre Pio. Várias pessoas de um esquadrão aéreo dos Estados Unidos que eram protestantes viram
a imagem do Padre Pio no céu, impedindo que eles jogassem bombas ali na época que a Itália participava da Segunda Guerra Mundial, que era do eixo contra os Estados Unidos, e que acabaram achando que estavam tendo uma miragem coletiva, que depois descobriram lá numa foto de jornal a foto do Padre Pio, e que foram lá conversar, inclusive o comandante desse esquadrão foi lá conversar, falou com ele em inglês, o Padre Pio falou com ele em italiano, os dois se entenderam, ele achou que o Padre Pio falava um inglês excelente, e obviamente todos se converteram do protestantismo e se tornaram católicos. Uma senhora que não tenho certeza se ela ainda está viva, provavelmente está viva, mas até recentemente estava viva, a senhora, eu preciso lembrar o nome, mas é uma senhora que ela era cega de nascença, que embora ela não tivesse as estruturas oculares, que o pessoal fala pupila, sem pupila, mas a forma como o leigo diz, ela passou a enxergar depois da oração do Padre Pio. Então, os oftalmologistas diziam que ela era cega, impossível enxergar, e ela enxergava tudo. De fato, ela enxergava. Então, tem milhares de relatos de milagres, inclusive o corpo do Padre Pio está incorrupto. Aí, já vou prevenir, provavelmente, se você parte de uma tese para comprovar a sua crença, independentemente de tudo que vai mostrar, você vai lá procurar arquivos, não, mas passam cera no rosto, mas vai ver corpos incorruptos de centenas de anos, depois que o corpo do Padre Pio, ele foi tirado depois de décadas que ele estava enterrado, foi tirado incorrupto. E aí existe um procedimento do Vaticano ali, quando vê o corpo incorrupto, que obviamente é uma minoria dos corpos, não. Aí eles obviamente passam ali uma espécie de uma cerinha no rosto, tal, para preservar ali da oxidação, do ar, tal. Mas eu já estou prevenindo porque aí tem pessoas os ateus falam, não, mas é que eles prepararam o corpo. Mas assim, não é verdade isso. Não prepararam o corpo do Padre Pio. E você vai ver que tem vários corpos incorruptos, corpos de séculos, e eles não foram mumificados, não tem nenhum tipo de formol, glicerina. Realmente, fatos milagrosos que só na Igreja Católica tem. A Igreja Católica produz isso. Mas vai tentar produzir você assim. Fenômenos isolados de pessoas que eram extremamente pobres, que foram enterrados em valas comuns, como o próprio São Charbel e a Santa Bernadette de Lourdes. Vai ver os exemplos, vai estudar a fundo a imagem lá de Guadalupe, Nossa Senhora de Guadalupe. Não existem milagres. Então, antes de falar isso, ou falando isso, vai estudar de verdade a fundo se existem ou não existem milagres nesse mundo. E daí depois, você como cientista, ou pessoa que acredita na ciência, veja, mas analise com carinho, não só porque isso está ferindo suas crenças ou sua biografia, mas busque a verdade realmente de coração. Fala aqui para você de coração para coração. Como alguém que já foi agnóstico, alguém que procurou a verdade. Assim como você foi estudar teologia, história, filosofia, ciência, vai procurar de verdade e você vai encontrar vários milagres que existem, que estão atuais, presentes. Vai ver o milagre lá de Nossa Senhora de Fátima, que foi visto por dezenas de milhares de pessoas, inclusive pessoas ateias, inclusive maçons da época, que foi relatado no jornal por câmaras de pessoas descrentes, independente se é um fenômeno meteorológico, não que foi um fenômeno meteorológico, mas foi previsto, tinha ali o horário, tempo que ia acontecer. Imagina, e eram crianças pequenas, não eram nenhum físico da época, inclusive os cientistas da época, ninguém estava prevendo nada. Então, muitos milagres existem. Não tem milagre. Então vai ver na realidade quantas coisas acontecem, quantos milagres existem de fato no nosso mundo e que são como se digitais de Deus, de onde está a verdade. Se você realmente é alguém que acredita na ciência, que procura a verdade, não ficar só defendendo sua forma de pensar, então vai procurar se existe ou não milagre no mundo. Então, a acusação, também foi falado da acusação do Papa Pio XII, que também essa é antiga,
que foi uma infiltração. Se você gosta de história, você vai saber que a União Soviética tinha vários membros da KGB, assim como os Estados Unidos também tem membros da CIA. E um inimigo comum de todos os comunistas na época na União Soviética era a Igreja Católica. Então, eles se infiltraram, já existem livros, muitas pessoas que depois de saírem da KGB escreveram sobre isso, que ele tem uma infiltração grande no Vaticano, tem infiltração nas próprias igrejas, principalmente católicas, mas também tem infiltração evangélica, tem infiltração no Islã, tem infiltração em tudo. Pessoas com interesses políticos, ideológicos, e também divulgaram essa farsa, divulgaram nas mídias, e que o povo compra ideias muito facilmente, pessoas que, porque saiu num jornal, porque saiu num livro de história, a pessoa já acredita que é uma verdade. Então, essa visão religiosa, essa crença quase cega nas suas fontes, principalmente fontes de argumentos de autoridade, que eu quero que você questione. Tudo bem, Miranda? E todos vocês que estão me vendo aqui, você também que é católico, uma crença, uma falta de buscar realmente a verdade, procurar se aprofundar no que realmente você acredita simplesmente por tradição ou que você procurou descobrir de verdade. Você que é protestante, você que é do Islã, do budismo, do hinduísmo, do espiritismo, procure os fundamentos da sua fé, coloque em xeque a sua própria fé, coloque em xeque, veja, obviamente que eu estou falando isso aqui, estou falando da minha experiência, não quero que todo mundo faça isso simplesmente assim, sem ter um suporte psicológico, sem ter um autoconhecimento e fundamentos para que você consiga digamos assim, se tranquilizar com isso, porque isso vai gerar um desconforto grande. E assim foi comigo por muito tempo, no mínimo 5 anos, um desconforto profundo, uma angústia profunda em relação à busca da verdade, a busca do que realmente eu deveria colocar como princípio, se era só a ciência mesmo, que era o que eu estava fazendo, se eram só argumentos científicos, ou se eu deveria também ter outros princípios filosóficos, inclusive teológicos, religiosos. Então, é importante esse questionamento. A acusação de que Jesus Cristo não se sacrificou de verdade, porque se ele realmente sabia que ele iria voltar, isso daí é de uma infantilidade, Miranda. Meu Deus, parece um bebê chorão, com todo respeito, cara. Você está parecendo um bebê chorão, falando que Jesus falou sozinho, não tinha substância de Deus, se realmente isso não é sacrifício, que isso não é do jeitinho que eu quero. Pelo amor de Deus, cara, Jesus Cristo, vamos partir do princípio que se ele realmente é o Filho de Deus, se ele é Deus encarnado, e se ele era perfeito Deus e perfeito homem, ele pode sim, por vontade de Deus e vontade dele mesmo, em algum momento ter, como diz o apóstolo Paulo, São Paulo, ter se esvaziado de sua divindade de uma maneira misteriosa e ter sentido na pele o que é o sofrimento humano, quando nós também muitas vezes questionamos: Deus, meu Deus, meu Deus, por que o Senhor me abandonou? Estou nessa situação de sofrimento, que é a experiência humana, a experiência existencial, e que provavelmente vai ser sua experiência. Você não teve essa experiência ainda, você vai se sentir também angustiado, abandonado. Por mais que você não acredite em Deus, você vai se sentir abandonado pela sua ciência, porque a sua ciência não vai consolar quando você enfrentar a morte, quando enfrentar a sua própria doença, os seus próprios sofrimentos. A sua ciência não vai te dar nenhum tipo de consolo. Então, você vai experimentar isso também. Jesus Cristo quis experimentar tudo que o ser humano experimenta, exceto o pecado. Então, que Jesus Cristo não foi um sacrifício. Cara, se só pensa, seja lógico. Vamos usar lógica, retórica e gramática. Seja lógico. Se um Deus que é infinito, ele se torna quase um nada, que é um ser humano, material, do ponto de vista de matéria, limitar no tempo e no espaço, você acha que isso já não é um sacrifício?
um amor, fazer sacrofatire, que você deve saber da origem do sacrifício, fazer sacro. Ele já é o próprio Deus. Isso, só de ele, se Jesus Cristo viesse, encostasse o pé no mundo e já voltasse, isso já era um sacrifício. Ele é o próprio Deus, não precisa fazer nada disso. Ele fez por puro amor. Então, essa sua forma de analisar é pior, na minha opinião, do que um bebê chorão questionando o pai que está trocando a fralda dele, sabe? Eu tenho 3 filhos, talvez você tenha filhos também. Me parece muito isso. Ai, que não é do jeito que eu quero, do jeito que eu penso que é o bem e o que é o mal. Pô, ai, que, sei lá, eu tô aqui cagado, mas tô cheio de diarreia, cheio de cocô, mas você não deveria estar fazendo isso comigo, pai, na visão de bebê ali. Então, pô, pelo amor de Deus, isso não é nem lógico, não é nem lógico do ponto de vista de análise do discurso, quanto mais do ponto de vista teológico e filosófico, se você considera. Tente pensar com o olhar do outro, que é sempre bom a gente procurar pensar com o olhar do outro. Eu entendo a sua forma de falar, mas estou falando isso aqui com caridade, não estou querendo aqui para humilhar você, só estou analisando como eu analisaria o meu próprio pensamento e já analisei. Então, acusação de pedofilia de padres, nós temos vários estudos que mostram que a pedofilia ocorre mais entre casados e muito mais essas crianças são vítimas de pais e padrastos. Percentualmente é muito maior. Se você pega o número de crianças que sofrem pedofilia, o percentual é muito maior entre famílias de pessoas que aparentemente têm pai ou padrasto em relação à igreja. Agora, você acusar o Deus, acusar o cristianismo do pecado de pessoas miseráveis que devem ser certamente punidas pelos seus crimes, seja pastor, padre, ou pai ou padrasto de criança, uma coisa é o crime ou esse erro, outra coisa é você acusar ou a igreja ou Deus do pecado dessas pessoas. A igreja, embora diga para as pessoas serem santas, elas não são santas simplesmente porque Deus quer que elas sejam santas. Precisa de luta. E tem várias pessoas pervertidas que podem realmente se usar de caminhos. Tem pervertidos na medicina, tem pervertidos professor de história, tem pervertidos. Aí pode ter pervertidos pessoas que se fizeram padres, pessoas que se fizeram pastores. Tem gente pervertida em todos os lugares. Tem psicopatas. E na parábola do joio e do trigo, Jesus Cristo fala que, inclusive de forma muito bonita, que não se deve separar o joio e o trigo. O joio e o trigo tem essa diferença. O joio, ele tem ali só uma casca e não tem conteúdo por dentro. Ele é muito parecido com o trigo. O trigo já tem o conteúdo, que é comestível. O joio, ele é tóxico. Mas eles são muito parecidos. Se você for separar no começo ali, você vai cortar tudo. Então, do ponto de vista lógico, estou falando do ponto de vista de partindo de um princípio teológico. Deus permite muitas coisas, embora a gente não entenda, isso daí é como um tecido que por baixo, o Padre Pio explicava de uma forma assim simbólica, que o bordado, para quem está vendo de cima, fica bem bonito, mas para quem está vendo de baixo, muitas vezes parece ficar irregular, feio. Então, muitas vezes com Deus é assim mesmo. Durante a nossa visão limitada, nosso tempo aqui, a gente parece que as coisas estão ficando feias, parece que é uma imperfeição de Deus, que as coisas, realmente o design não é inteligente, que é um design burro pra caramba. Mas, na visão de eternidade, as coisas fazem muito mais sentido. Agora eu estou falando do ponto de vista filosófico. Eu não estou dizendo do ponto de vista dogmático, só porque eu acredito. Eu estou analisando os dois pontos de vista. Ok? Mas, claro, o seu raciocínio faz sentido. Tem que questionar, mas também tem que ter abertura para o outro lado. Você olhar sobre outro ponto de vista. Então, também falou da acusação da Inquisição, morte de inocentes religiosos, que eu já falei, né, que na época era uma forma, mais ou menos como tem aqui os tribunais de justiça hoje em dia,
eles eram organizados com muita gente do Estado, era um instrumento que os estados usavam para fazer justiça, então não tinha separação de igreja do Estado, e que poderia, sim, acontecer coisas que não eram o ideal, mas se permitia o contraditório, o direito contraditório. A gente tem acesso a vários escritos que mostram que as pessoas poderiam se defender, poderiam explicar melhor seu raciocínio. Não era uma coisa assim como a gente vê em alguns países teocráticos, que simplesmente a pessoa é apedrejada, assassinada porque alguém disse que ela fez tal coisa. Não era assim. Então, tinha todo um direito que era respeitado. E também a gente não pode ser anacrônico. Era um instrumento que era usado na época, que na época era o mais justo. Agora você vai analisar com a ética, com a forma de justiça que nós temos hoje, analisar coisas de 1000 anos atrás. Isso é extremamente anacrônico. Assim como vai acontecer com você. Claro, você não vai ver, mas daqui 200 anos vão olhar para os seus argumentos, para a sua forma de viver, e pode ser que digam que você era extremamente opressor em alguma coisa, ou que você era totalmente errado, simplesmente porque não é anacrônico. Você tem que ser julgado conforme o seu tempo, não tem que ser julgado conforme o tempo de 1000 anos a seguir, entendeu? Então isso é anacronismo. E, ok, fala também do evolucionismo. E aqui eu vou me colocar aqui de um ponto de vista seguinte. Uma coisa que o Cogos falou é a crença do Cogos. Ele tem um raciocínio metafísico, lógico, que faz todo sentido. Ele tem o direito de questionar, mas a Igreja Católica, ou principalmente a Igreja Católica, né, algumas igrejas evangélicas, parece que tem uma interpretação mais literal do Gênesis, do Velho Testamento, e faz sentido o questionamento do Miranda. Realmente existem algumas evidências, principalmente da paleontologia do DNA, estudo da biologia molecular, biologia celular, que corroboram com a teoria da evolução. E não é uma hipótese, porque uma hipótese é um pensamento que não está corroborado por experiências. A teoria da evolução é considerada nesse status de teoria. Não é uma lei, como a lei da gravidade, que você é incontestável, que você vê, embora não consiga explicar totalmente, mas é uma teoria, a teoria da evolução. Então, tanto faz se for por evolução, por design inteligente ou por criação, certamente o raciocínio do Cogos, que faz todo sentido, que, de acordo com a segunda lei da termodinâmica, a matéria, todo o universo tende a entropia, tende a desorganização. Daí você vê tudo organizado, tudo coerente. Você vê uma perfeição desde o micro, desde a formação do que a gente chama de átomo, próton, nêutron, elétron, quarks, até o macrocosmo. Daí você diz que tudo isso isso, você chama isso daí de entropia, de caos? Seja bem sincero. Analise isso do ponto de vista lógico. Você acha que isso é puro caos? Daí parece um questionamento: ser ou não ser? Eis a questão, como dizia o Shakespeare. Por que o ser e não o ser? Por que essas moléculas não colidem? Você pode explicar do ponto de vista científico, mas do ponto de vista metafísico não faz o menor sentido. Está tudo organizado. As coisas têm lógica, têm ordem, que correspondem aos graus de perfeição que é a quarta via das provas da existência de Deus do São Tomás de Aquino, e a quinta via, que é a via da ordem. Você percebe ordem do micro ao macro. Qualquer pessoa com bom senso, pessoa com inteligência de verdade, olha para tudo isso e fica pasmo e percebe que existe um mistério enorme que nunca vai conseguir abarcar totalmente. Agora, Miranda, não é uma ofensa pessoal, mas você, na sua pequenez intelectual, você questiona isso e você parece arvorar como conhecedor de todos os mistérios do universo. Inclusive você ali cita grego, cita textos que você não tem o domínio da língua no original,
e fala com maior autoridade para uma plateia que não conhece a fundo. Então, o que eu gostaria, e com todo o respeito a você, Miranda, eu quero que você faça o que você quiser da sua vida, mas estou falando como quase um conselho de amigo, de irmão aqui para você. Tenha autocrítica. Saiba os limites do seu pensamento, os limites do seu conhecimento também. Evite citar fontes que você não conhece a fundo. Ou se você for citar, quero que você faça, trave um debate. Se você quer falar de teologia, vai falar com o padre Paulo Ricardo, por exemplo, alguém que conhece a fundo teologia, com alguém que realmente está estudando. O Cogos é muito bom na filosofia, mas quer debater teologia, teologia reversa, vai falar com um sacerdote que estudou a fundo. Se você quer aprender, por exemplo, quer discutir arquitetura, vai discutir com alguém que realmente estudou a fundo. Você não é cientista, você não diz propagador do método científico, da ciência. Então, a ciência de teologia, você vai então discutir todos os seus argumentos e falar com todas as suas propriedades com alguém que estudou teologia. Se você vai analisar textos do grego, do latim, vai estudar com pessoas também que são ali de exegese bíblica, que conhecem o grego e o latim. E você vai perceber, e olha que eu já estudei bastante, o meu bastante é muito pouco, né, perto do que esse pessoal entende. Você vai ver que vários dos seus argumentos ali, a sua concepção, que parece uma tradução meio que de Google, não faz muito sentido. Você vai perceber que o seu conhecimento é raso. E é importante esse autoconhecimento de suas próprias limitações, senão você vai continuar passando vergonha entre pessoas que realmente conhecem sobre aquele tema, mas fazendo um enorme sucesso entre pessoas que são ignorantes em relação àquele tema. Vai falar, nossa, como ele é conhecedor, porque citou tantos artigos científicos, porque citou lá a carta do Justino Marte, que citou não sei o quê. Mas você pega um contexto isolado e cita lá para comprovar o seu argumento. Eu não vejo muita honestidade nisso daí. Eu vejo só uma pessoa querendo provar a sua tese e não analisando a fundo, analisando tanto suas crenças como a do outro e procurando essa lógica, retórica e gramática. Fica muito na retórica de defender. Parece que mesmo que uma pessoa prove, esfregue assim a existência de Deus na sua cara, parece que você não está querendo aceitar. Você vai querer provar até que se prove, não tem até que se prova o contrário, vai querer provar de todas as formas a sua tese. Isso não me parece muito maduro. Agora, tenho respeito aqui pelos ateus, pelos agnósticos, por todas as religiões, e essa minha análise é uma análise minha. Eu não sou, mais uma vez, embora eu seja um estudioso de teologia, filosofia, de ciência, da área da medicina, e eu tenho humildade aqui de reconhecer que tem muitas coisas que eu não sei. E que, inclusive, de tudo isso que eu falei, se tiver alguma coisa errada, eu me corrijo, eu falo, olha, nessa coisa aqui eu posso ter me equivocado e faço correção e vou em busca da verdade. E a minha vida inteira eu estou em busca da verdade. Não estou em busca de provar minha tese, de mostrar que eu estou certo. Isso daí é uma coisa muito imatura, uma coisa egocêntrica e de pessoas que só estão querendo ter algum tipo de poder, autoridade sobre os outros ou encontrar algum tipo de fama ou ganhar dinheiro com isso, sei lá. Está certo? É um prazer, parabéns, Cogos, pelo debate, realmente foi muito bom. Eu não tenho uma opinião muito, digamos assim, fundamentada sobre evolucionismo e criacionismo, como um médico e também pelas minhas leituras, não vejo nada contra a teoria da evolução. As evidências científicas corroboram por essa linha, mas eu não boto a minha mão no fogo. Isso daí não é uma crença central para mim. O Darwin, embora ele seja digamos assim, uma pessoa muito inteligente, um gênio, considerado
pela biologia, que o Miranda se apoia muito, assim como muita gente se apoia no Marx para sociologia, para essa visão ideológica, e muita gente se apoia no Freud para psicanálise, para toda essa teoria da psicologia, né? Muita gente se apoia no Nietzsche para a filosofia moderna. Então, você vai vendo que existem teóricos que muitas vezes moldam o pensamento. Se a pessoa não buscar conhecer a fundo a origem dessas ideias, muitas vezes as pessoas podem comprar visões de mundo que não são delas, elas assumem como suas, mas que existem todo um contexto para que isso aconteça. Então, o que eu quero dizer aqui que eu não fico aqui apoiando o criacionismo, que a vida, que a Terra tem 5.000 anos, 7.000 anos, e a igreja não defende isso não. Então não tem problema nenhum um católico, um evangélico, um cristão, ou mesmo pessoas de outras religiões, pensarem a forma como as coisas foram evoluindo ser evolução. Não há nenhum impedimento e não é um dogma cristão o criacionismo. A gente percebe que a igreja ela vai evoluindo, o que não é central, se a gente for ler o credo niceno-constantinopolitano, que são os dogmas centrais cristãos e da igreja católica, não tem nenhum dogma falando que Deus criou os céus e a terra por meio de forma fixa, ou do design inteligente, ou por meio da evolução. Então, isso não é fundamento da fé. Independente se for por evolução de bilhões, milhões de anos, ou se foi num instante próprio, isso não prova nem que sim, nem que não, a existência de Deus, como parece que o Miranda ali está querendo provar que Deus não existe porque tem o evolucionismo. Isso daí não... inclusive o evolucionismo, da forma como muitas pessoas entendem, também é uma questão de fé, porque tem a questão ali da adaptação das espécies, mas se parte de um axioma, que são os axiomas ali que o Darwin coloca, a adaptação do mais apto. Quem disse que é preservação do mais apto? Quem disse que assim, também a gente tem entropia, as coisas poderiam simplesmente caminhar para a desordem e para o caos, estou falando do ponto de vista lógico, tá? Que não é só do ponto de vista biológico, estou falando do ponto de vista da existência da própria matéria. Mais uma vez eu digo, para mim me parece razoável o evolucionismo, e na compreensão que nós temos hoje da ciência, não tenho nada contra quem também crê no criacionismo ou no design inteligente, mas eu não vejo oposição entre o evolucionismo e o criacionismo. Eu entendo os argumentos ali do Miranda e os artigos que ele levou, as provas de paleontologia, as corroborações de paleontologia e de DNA, análise molecular, e eu não, digamos assim, nisso eu entendo o raciocínio do Cogos, mas até o presente momento, até o que eu sei, eu não, digamos assim, nisso eu discordo do Cogos. Eu não acho que para você ser cristão ou para você defender a existência ou não de Deus, você precisa crer no criacionismo ou no design inteligente. Mas eu concordo com o Cogos em relação aos questionamentos científicos e filosóficos dos fundamentos do evolucionismo, porque muita coisa ainda precisa ser explicada e ainda não é embora seja uma teoria, não é uma hipótese, é uma teoria, muitas coisas podem ser reveladas e podem ser modificadas nessa teoria. Como toda boa teoria, ela vale enquanto é válida. Se vê alguma outra teoria que demonstra provas mais consistentes, ela pode ser substituída. Tá certo? Eu acredito que no mais era isso. Muito obrigado. Um abraço ao Cogos, um abraço ao Miranda, com todo o respeito a vocês, parabéns pelo debate e de coração mesmo a todos os ateus, agnósticos, pessoas de todas as religiões. Eu estou aqui fazendo uma análise, obviamente sou um ser humano como vocês, sou falível, assim como um bom cristão católico. O Papa é falível? É falível. Ele só é infalível quando ele fala em questões de fé e moral de modo dogmático ex cátedra, que isso é raríssimo.
Ninguém vai ficar mudando a doutrina toda hora, inclusive a doutrina não muda. Então todo mundo é falível, até o Papa. Se o Papa fala, pode falar besteira em economia, em ciência, em biologia, em matemática, só não vai falar besteira porque ele é assistido pelo Espírito Santo em relação à fé e moral, que ele vai continuar preservando todos os tesouros, toda a revelação dos apóstolos, que não muda. Está certo? Então é isso aí. Então todos nós somos falíveis, todos estamos em busca da verdade, todos estamos procurando cada vez mais aprimorar o nosso ser, o nosso ser biológico, psíquico, social e espiritual. E é nesse sentido que eu fiz essa análise aqui do debate. Forte abraço a você, Cogos, um forte abraço a você, Miranda, e a você, Miranda, você, Cogos, independente da ordem. Parabéns também pela coragem de vocês, pelo trabalho também que vocês vêm realizando, porque vocês falam de coisas que vocês acreditam e eu valorizo a autenticidade. E um abraço a todos que assistiram, até mais.